Durante muito tempo mesmo, o Brasil vivia de costas para o continente africano, o continente mãe. Eu digo continente mãe porque o berço da humanidade, até que prove em contrário, está no continente africano. E porque, como disse Alberto da Costa e Silva, o Brasil foi civilizado pela África. Civilizado no sentido das influências que sofreu do continente africano. Ainda que, na maior parte do tempo, os africanos na condição de escravizados. Na década de 60, com o governo Jânio Quadros e João Goulart, o Brasil teve uma pequena reaproximação do continente africano. Mas foi coisa rápida. Logo veio o golpe e a relação novamente passou a ser prioritariamente com os Estados Unidos e com a Europa. Com o governo Lula e Dilma, o Brasil reaproximou-se ou aproximou-se do continente africano. Intercâmbios culturais, comerciais foram feitos. Posteriormente, nos últimos 4 anos de governo obtuso, o Brasil novamente virou as costas para o continente africano. Agora, novamente com o governo Lula, o Brasil retoma a reaproximação. Recentemente, semana passada, o presidente e a sua comitiva esteve na África do Sul, em Angola, se não me engano, hoje está em São Tomé e Príncipe. As pessoas me perguntaram, Bento, mas o que a África tem a oferecer ao Brasil? Que vantagem nós temos com esses intercâmbios econômicos, culturais, políticos? É uma pergunta que revela o nosso desconhecimento do continente africano. Pensando nisso, eu vou apresentar aqui alguns capítulos de um livro de Alberto da Costa e Silva, historiador, romancista, foi embaixador do Brasil em países africanos, um senhor de quase 100 anos de idade, pesquisador. Ele escreveu um livro voltado para adolescentes, para explicar aos adolescentes o continente africano. É uma espécie de entrevista que ele concedeu a jovens que ele caracteriza como seus filhos. O título da obra é bem instigante: A África explicada aos meus filhos. Então, nessa obra, ele vai trazendo conhecimentos do continente africano. Essa obra foi publicada pela editora Agir no ano de 2008, mas infelizmente ainda é muito pouco conhecida entre nós. Ele diz o seguinte na abertura do livro: o título desse livro deveria ser A África explicada aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, aos meus netos, portanto. A Isabel, primeira e única, a Bruno, Antônio, Pedro, Alberto, João Marcelo, Miguel e Felipe, que pedirão a seus pais que continuem
com essas conversas e lhe contem as suas experiências africanas para acrescentar graça e cor ao que vai escrito. Então, ele caracteriza os capítulos como primeira conversa, segunda conversa, terceira conversa. Na verdade, são 10 conversas, 10 explicações para todos nós brasileiros, para que tenhamos um pouco mais de discernimento acerca do continente africano. Na primeira conversa, ele nos diz o seguinte: nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos seriados de TV e nos romances, a África é sempre um continente misterioso e mágico, onde são possíveis todas as aventuras. A imagem que nos transmitem diariamente os jornais e os noticiários de rádio e televisão é outra. A de uma parte do mundo assolada pelas secas, fomes, epidemias, guerras e tiranos. Uma visão não desmente a outra, e ambas são incompletas. Se uma região da África foi atacada por nuvens de gafanhotos que devoraram as plantações e nela a fome, nas outras a colheita se fez normalmente. Os celeiros estão repletos e há abundância de comida. Se em determinado lugar há uma feroz luta armada, noutros as crianças vão regularmente à escola, de roupa limpa e sapatos lustrados. E a vida familiar transcorre normalmente, sem falta de alegria. Todos trabalham e produzem. Então, essa visão estereotipada, deturpada, é aquilo que a nigeriana Chimamanda Ngozi chama de o perigo de uma história única, quando se mostra uma única visão de um povo, de uma sociedade. E muitas vezes é essa visão que nos é transmitida do continente africano. Uma visão unilateral, uma visão em negativo. Só para lembrar um dito popular que diz o seguinte: para ouvir um LP, um disco por inteiro, é preciso ouvir os dois lados. E nós muitas vezes só ouvimos sobre a África um lado. Não necessariamente o lado A do LP, onde geralmente estão as melhores músicas, mas apenas o lado B, onde estão aquelas músicas, né, que não fizeram tanto sucesso assim. Continuamos então com Alberto da Costa Silva, explicando a África aos seus filhos. A África é um continente enorme, com uma grande diversidade geográfica. Nela há de tudo. Altas montanhas, algumas como Kilimanjaro, com os picos permanentemente cobertos de neve. Grande deserto como o Saara. Floresta que parece sem fim, como as do Congo. Grandes extensões de matas baixas e estepes, nomes que dá às áreas cobertas por capim e outras plantas rasteiras. E zonas que estão sempre alagadas. Cerca da metade do continente é formada, porém, por savanas, uma paisagem na qual o relvado, a relva, é interrompido por árvores baixas, afastadas uma das outras. Numa região
faz frio na maior parte do ano. Na outra, predomina o calor úmido. E noutras ainda, o calor seco ou absoluta falta de umidade característica do deserto. Nas regiões costeiras do norte do continente e nas partes meridionais da África do Sul, o clima é temperado, com as 4 estações bem definidas, como na Europa. Por quase todo lado, a ação do homem durante séculos alterou a paisagem com roças e plantações, o pastoreio do gado, caminhos, aldeias e cidades. E também com vegetais trazidos de outros continentes. Da Ásia vieram o limão, a berinjela, a manga, a cana-de-açúcar e a cebola. Das Américas, sobretudo do Brasil, a mandioca, o milho, a batata doce, o amendoim, o caju e o ananás. O milho e a mandioca difundiram-se de tal modo que competem com em muitos lugares, com alimentos básicos tradicionais, como o arroz nas duas Guinés, o sorgo e os diferentes tipos de painço ou milhete nas regiões de savana, o inhame na Nigéria ou a banana em Uganda. No entanto, a primeira imagem que nos vem à mente quando falamos da África é de uma floresta escura que a luz do céu não atravessa e cheia de insetos e animais perigosos. Nesse sentido, os filmes de Tarzan, os filmes de Indiana Jones têm uma função primordial no desconhecimento sobre o continente africano. Alberto da Costa e Silva diz que a parte negativa existe na África, mas não só isso. Como também existe no Brasil, nas Américas, na Europa, nos Estados Unidos, mas muitas vezes passam desapercebidos. Então continua o Alberto da Costa e Silva. A fauna africana é, aliás, riquíssima. Em nenhum outro continente há tantas espécies de grandes animais em tão considerável número, mas é nas savanas que a maior parte deles se encontra. Lá vivem os grandes mamíferos, o leão, leopardo, o guepardo, o chita, a hiena, o rinoceronte, a zebra, a girafa, o búfalo e os vários tipos de antílopes, cada qual mais belo e ágil do que o outro. O alende, o cudo, a impala, a palanca, o gnu, sim, o inhacosso, o guelengue e as numerosas espécies de gazelas. São muitíssimas as aves, entre elas se destacando a avestruz, a cegonha, o flamingo, o pelicano e a águia pesqueira. Nas florestas, os grandes animais são menos numerosos. A pantera, o crocodilo, o porco selvagem, o gorila e os chimpanzés. Nela predominam os pássaros, os répteis, os pequenos mamíferos que vivem em árvores, os insetos e os vermes. Mas os filmes não mostram nas florestas animais enormes como o elefante e o hipopótamo? Pergunta uma das filhas de Alberto.
E Alberto responde: é verdade. O elefante vive tanto nas florestas quanto nas savanas. O hipopótamo, onde haja rios e lagoas. A crescente demanda por marfim na Ásia e na Europa, desde a Idade Média, reduziu muito o número desses animais. O dente do hipopótamo era tão apreciado quanto a presa do elefante, sobretudo depois da introdução das armas de fogo pelos europeus. A caça predatória fez enormes estragos entre outros mamíferos. Felizmente, hoje protegidos em grandes reservas, onde só se permite o uso das máquinas fotográficas e das filmadoras. Aí uma outra filha pergunta: na Índia, o elefante é usado no transporte na guerra. O mesmo aconteceu na África? Que eu saiba, somente na antiguidade, em Cartago, Axum e Meroé. Cartago disputou com Roma no século 3 e 2 a.C. a supremacia do Mediterrâneo. O reino de Axum, na atual Etiópia, já era uma importante no primeiro século da era cristã, e o de Meroé, onde hoje é a República do Sudão, desde o século III. Mas nem a Índia, nem Cartago, nem Axum, nem Meroé domesticaram o elefante, pois esse não era gerado nem criado em cativeiro. O animal era capturado ainda jovem, domado e treinado. De forma permanente, a África só domesticou 2 de seus animais nativos: a galinha de Angola, que também é conhecido como pintada ou capote, e o jumento, este no Egito. A África recebeu da Ásia os animais que o homem pôs a seu serviço: o boi, o carneiro, o cavalo, o camelo, o porco, a cabra. Não conseguiu, para ficar no exemplo, selar a zebra ou atrelá-lo a um carro. Os europeus tentaram fazer isso no século XIX e foi um malogro completo. A zebra revelou-se não só indomesticável, mas também indomável, como de resto os outros animais do continente. Até mesmo o ibex, uma espécie de cabra selvagem existente na Etiópia. Os africanos conseguiram, é certo, ter mais animais selvagens em cativeiro e até criá-los e amansá-los. Os neguzes, ou reis da Abissínia ou Etiópia, até quase os nossos dias, criaram leões para exibi-los como símbolo de poder. O rei etíope, nas grandes cerimônias, apresentava-se aos seus súditos e os emissários estrangeiros, ladeado por 2 leões seguros pelos serviçais. Então, o Alberto da Costa e Silva está aqui mostrando aos seus filhos a diversidade existente no continente africano para desmistificar a visão corrente sobre a África apenas selvagem. África ensinada aos meus filhos. Primeira conversa, Alberto da Costa e Silva. Nas nossas próximas postagens, vamos continuar ouvindo essa conversa entre Alberto da Costa e Silva e os seus filhos, como uma forma de nos ensinar uma outra África. Africanidades conectadas. Divulgue, assinem, sugiram temas para que nós possamos conversar sobre a África, berço da humanidade. Nós temos aqui atrás um mapa político
do continente africano, que é o tema das nossas conversas.